Turminha, vamos encerrar o nosso módulo 1 com este vídeo. Este é o 4º vídeo do módulo, e aí nós já teremos, né, como levar uma boa noção sobre como ter ideias para a produção de um texto. Observem que, a partir do que nós lemos no vídeo anterior, nós vamos ter algumas curiosidades, vamos gerar algumas perguntas para nós próprios. Então, quando eu termino de ler esses textos, eu posso perguntar: o que posso abordar sobre os elementos do tema reconhecimento da contribuição das mulheres nas ciências da saúde no Brasil? Olhem que eu estou atenta aos elementos do tema e não aos elementos dos textos motivadores, uma coisa de cada vez. Haverá o momento de você pensar no tema e haverá o momento de você pensar nas contribuições de cada um dos textos. Quando eu penso no tema, que é reconhecimento de algo, eu posso fazer perguntas sobre esse reconhecimento, que é a primeira palavra. Esse reconhecimento é recente? Esse reconhecimento existe? Esse reconhecimento é amplo? Esse reconhecimento é insuficiente? Esse reconhecimento vem crescendo? O que vem acontecendo e o que aconteceu, o que acontece hoje com o reconhecimento desse fato? Então, eu começo a me fazer essas perguntinhas. É recente? Não é recente? Que tal um histórico? Como era esse reconhecimento? Como está sendo feito hoje? E tem um ponto 2. Esse reconhecimento ocorre mesmo? Vamos fazer as nossas opções? Ocorre, Rita C., mas não ocorre como eu gostaria de que ocorresse. Ocorre sim. É tanto que está na prova do Enem. É tanto que trouxe textos aí de jornais com esse reconhecimento. Verdade. Mas eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que ainda é insuficiente. Eu acho que não alcançou as condições ideais. Muito bem, você fez sua opção. O que você afirma na sua redação precisa de respaldo. Você não deve dizer isso como simples opinião. Além de opinar, você precisa fazer que outros passem a opinar como você, que o leitor concorde com você. Então, para isso, você precisa acrescentar justificativas. Por que você acha que esse reconhecimento, embora ocorra, ainda tem muito a ganhar? Ainda tem muito a conquistar, a crescer? Você tem algumas razões em mente? Coisas que você sabe que provam que esse reconhecimento ainda não é suficiente? Eu tenho, acredito que você tenha também. Vamos ver como essas mulheres são agraciadas no mercado de trabalho de suas áreas. Será que os seus salários são equiparados aos salários de homens que ocupam as suas mesmas funções? Que porcentagem de mulheres... Eu sei que você não é obrigada a trazer a porcentagem exata, né? Mas o que se costuma ver nos cargos de direção de hospitais, de clínicas, de instituições públicas, com a ocupação de mulheres? O que se costuma ver? Há mais mulheres que homens? Há mais homens que mulheres nesses cargos, nessas instituições? Ou há um equilíbrio? Não. Então, você vai provar que esse reconhecimento é insuficiente na questão salarial, na questão de ocupação de cargos de direção, de supervisão. Entendido? Muito bem. Ocorre igualitariamente entre as mulheres, e agora eu falo de mulher para mulher. Atenção. Ocorre igualitariamente, entre as mulheres? Ora, no texto que falava da Ana Nery, nós vimos que não. Aquele detalhe me mostrou que Ana Nery teve a oportunidade de mostrar seu excelente trabalho. Mas por que o jornalista ou a jornalista fez questão de respaldar a sua condição social? Entende? Por quê? Por que não igualitariamente? Em nosso país, as mulheres negras têm, por acaso, as mesmas oportunidades que as mulheres brancas? Então, aqui nós temos vários recortes dentro do próprio tema. É ou não é necessário, justo, que haja essa equiparação, essa
essa é equanimidade. Equanimidade. Quase não sai. E aí, é necessário? É claro. Por que você acha isso necessário? Que importância tem? Que importância tem? Tanto entre mulheres como entre homens e mulheres. Então, isso aqui é uma forma de você se fazer perguntas e gerar ideias. Aí talvez você esteja pensando, poxa, se eu fizer isso, acaba o tempo da prova. Não, gente, isso é um exercício rápido. Eu estou demorando porque eu estou comentando. São as suas ideias, elas chegam rápido. Que tal o histórico? Como vem se dando esse reconhecimento? Está sendo lento? Está sendo rápido? É isso, gente. É assim que você vai trazendo as ideias. Vamos a uma próxima tela e a gente vai clareando. O que eu posso abordar agora a partir dos textos motivacionais e não mais do meu tema? Não mais vou pensar na palavra reconhecimento, que é a palavra inicial do tema. Vou pensar nos textos motivacionais ou motivadores. O que me sugere o texto 1, que falava da Ana Nery? Ele me sugere que a mulher tem a capacidade, mas Ana Nery foi notícia exatamente por fazer parte de uma situação incomum. Tem a capacidade sim, como Ana Nery demonstrou, mas eu percebi também, nas entrelinhas daquele texto, que Ana Nery não era pobre, não era negra. Então aqui eu trago alguns empecilhos que estavam nas entrelinhas. Alguma observação em relação à classe, qual é a classe da mulher, em relação à sua classe, em relação à sua etnia, por exemplo. A cor de sua pele. Já pensou, gente? O que me sugere o texto 2? Que falava de Adriana, né? De uma outra mulher que foi importante pesquisadora e ainda é, principalmente quanto às pesquisas que fez sobre o Zika e a microcefalia. Esse texto me mostrou uma nova capaz, né? Mais uma mulher capaz como exemplo. Está bem? E uma mulher bem crítica, né? Ela fez várias críticas. E esta mulher é de hoje. É de hoje, do presente. Então, sempre houve mulheres capazes. E há, né, também agora, claro. O que me sugere o texto 3? O texto 3 falava de uma médica muito esforçada, tá? Então, uma pessoa que, durante a pandemia, operou na linha de frente, né? Então, aqui, uma médica, mais uma prova de capacidade e de dedicação, de colaboração, salvando vidas e mesmo se arriscando, né, gente? O que me sugere o texto 4 do menininho com os brinquedos? Me sugere que é preciso um novo olhar. Amei esse texto. É preciso um novo olhar. É preciso um novo olhar. Quais são os nossos ídolos? A minha atenção está se voltando para quem? Existem heróis no nosso dia a dia que nós não vemos. E aquela criança deu um passo à frente, porque ela está fazendo voar, fazendo ser herói, um profissional, uma mulher, inclusive, que ajuda a salvar vidas. E para existir esse novo olhar, é preciso educar. É preciso educar. A construção desse olhar não se dá apenas na fase adulta do indivíduo. É bom que o indivíduo venha tendo esse olhar para a sociedade, para identificar seus heróis, a importância das funções, dos papéis, desde criança. Então, aqui eu já sei que posso abrir uma brecha para falar na minha redação sobre a importância da educação, para que reconhecimentos fundamentais ocorram em maior escala em nosso país. Compreensões mais amplas. Então, é isso que os textos me
sugere, mas em momento algum, gente, eu vou contar a história da Ana Nery, nem da Adriana, nem da médica, está bem? Nem vou falar que há uma criança numa foto com figuras, porque aí é copiar os textos que estão na prova. Vamos em frente, turma. Agora chegou uma hora fundamental, vamos exercitar. Questão 1. Com base na análise feita da proposta acima, aponte tópicos que poderiam ser contemplados no parágrafo 2. Gente, atenção, parágrafo 2 é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. É o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Tá bom? Primeiro. O que eu poderia contemplar no parágrafo 2? Esse parágrafo seria o primeiro do desenvolvimento. O que é que vocês acham? Eu vou mostrar esse reconhecimento. Eu vou mostrar, por exemplo, qual a importância desse reconhecimento, porque eu sou favorável a ele. Se eu não fosse favorável a ele, se eu me posicionasse contrariamente a ele, eu mostraria malefícios dele. Mas eu sei que esse reconhecimento é justo. Deveria ter ocorrido mais rápido e há mais tempo. Então, eu vou mostrar qual a importância. Qual a importância dele? Qual a importância de reconhecer o papel da mulher na saúde? Qual a importância? Ora, no Brasil, por exemplo, nós temos mais mulheres que homens. A saúde precisa de mulheres. E como precisa, né? Então, essa importância vai realmente ser não só justa, mas também necessária. Reconhecer esse papel da mulher, a importância desse papel, é muito mais que justo, é essencial. Por que, Rita C? Vamos lá. Primeiro argumento. Por que tão justo? Por que tão necessário? Simples. Porque a saúde, os serviços de saúde, a saúde, no sentido de setor, precisa contar com a colaboração feminina. Principalmente em um país cuja maior parte da população é feminina. Se as mulheres que trabalham na saúde se ausentassem de seus trabalhos, a saúde teria um grande problema. Então, elas precisam ser reconhecidas para serem estimuladas a permanecer nesse setor. Bem como é preciso também que haja estímulo para que outras o adentrem. Então, é fundamental. O Brasil precisa da mulher na saúde. Segundo ponto. É um sinal de atraso. É sinal de atraso que mancha a nossa imagem para o mundo, não valorizar a mulher, seja em que setor for, setor de trabalho, setor de estudo, setor de conhecimento. É um sinal de atraso não reconhecer a mulher, não reconhecer sua importância no setor. Então, turma, escolha justificativas para você explicar por que você defende esse reconhecimento. Está bem? Traga exemplos. Mostre que, durante o enfrentamento da Covid-19 no Brasil, por exemplo, o que teria ocorrido à nossa população se não houvesse mulheres na linha de frente de trabalho? Se não houvesse tantas enfermeiras, tantos auxiliares de enfermagem, tantas médicas, tantas pesquisadoras, tantas cientistas, como essa população teria sido atendida? Ela teria sido atendida? Então, traga argumentos mostrando a necessidade de valorizar a mulher nesse setor, porque ela contribui e bastante. Entende? Vamos ao próximo item. Turma, a questão 2 é relativa ao parágrafo 3. O que eu poria no meu parágrafo 3? O que eu vou dizer agora não é obrigatório.
Você não é obrigado, obrigada a seguir o que eu vou recomendar. Mas eu gosto muito de usar o parágrafo 3 para problematizar. Então, eu gosto de trazer as minhas reclamaçõezinhas aqui, as minhas observações, as minhas queixas, porque no próximo parágrafo, que será o final, eu poderei solucioná-las. Entendem? Então, por que, eu pergunto, por que esse reconhecimento não é veloz como eu desejo? Porque esse reconhecimento não é satisfatório ainda, ou seja, é insuficiente. Por quê? E aqui eu vou dizer que é exatamente por causa de algumas, deixe-me ver, por causa de algumas visões, concepções preconceituosas, né? Então eu tenho preconceito de gênero. Esse preconceito de gênero que leva à consideração da mulher como um ser inferior tem evidentemente o seu porquê também. Então, por que há ainda um reconhecimento lento? Por quê? E a primeira resposta, por que há preconceito de gênero? E aí você cria uma cadeia de porquês. E por que há preconceito de gênero? Porque há muitos resquícios, há muitas lembranças, resquícios da falocracia patriarcal no Brasil, como em muitos outros lugares. Nós temos uma herança patriarcal muito forte. E essa falocracia indica exatamente o poderio masculino. Então, esse é o porquê do preconceito. E qual o porquê, mais uma vez eu vou ao porquê, e qual o porquê desses resquícios ainda estimularem certos comportamentos, ainda influenciarem tanto o nosso pensamento? Porque nós temos falhas de educação. Tanto de educação informal como de educação formal. Tanto nas nossas famílias, como na nossa vizinhança, como na sociedade e ainda como na escola, nós temos uma educação que não combateu devidamente esses resquícios. Nós temos esse poderio marcado nos discursos dentro das famílias, dentro dos ambientes de trabalho, dentro também dos grupos sociais, dentro até da escola. Se em uma escola alguém diz que as meninas, por exemplo, têm mais aptidão para ensinar literatura, porque literatura é algo que trabalha com a sensibilidade, e os meninos é que têm jeito para a economia ou para uma ciência exata, para a engenharia ou ainda para a medicina, isso é uma forma de implantar um pensamento preconceituoso. Então, essas falhas da educação, que ainda não trabalhou devidamente a educação formal, o tema, é que permitem que esses problemas persistam. Então, eu vou discutir isso aqui, porque quando eu chegar ao parágrafo 4, eu vou tentar solucionar exatamente pela educação. Não é, gente, que eu esteja querendo dizer que todos os problemas que vocês vierem a discutir numa redação do Enem têm que ser solucionados com educação. Não é isso. Mas neste caso, sim. Neste caso, nós precisamos transformar um pensamento para que a mulher consiga exigir os seus direitos de reconhecimento no que tange aos seus trabalhos na área de saúde no país. Vamos então para a próxima questão. Questão 3. Com base na problematização feita, eu vejo que você fez a sua problematização no parágrafo 3, não é isso? Aponte uma ou mais ações a contemplar no parágrafo 4. Muito bem. Se eu disse que o problema todo está na herança falocrática patriarcal, no preconceito e na insuficiência da educação
para resolver essa herança, para fazer que nós a esqueçamos, então a minha solução, evidentemente, vai se voltar contra isso. O que eu sugeriria? Eu sugeriria que nós tivéssemos a discussão recorrente. O que é isso, gente? Repetida. Não é aquela discussão uma vez por ano, entende? A discussão recorrente da importância, essa é a minha sugestão, da mulher nas diversas áreas do conhecimento, entendido? Inclusive, no setor de saúde, ou melhor, nos setores de saúde. Inclusive nos setores de saúde. E essa discussão seria feita por quem? Por que ela seria feita? Porque a minha proposta é uma discussão recorrente da importância da mulher. É trazer isso para as mentalidades. Muito bem. Acontece, gente, que quando eu faço a minha conclusão, não é obrigatório que seja na conclusão, mas a intervenção na conclusão me traz muita tranquilidade. Quando eu trago uma proposta interventiva, eu preciso dizer quem é que vai praticar a ação que eu estou pedindo. Eu estou pedindo discussão. Quem fará isso? Qual agente? Quem fará esse trabalho de discutir com recorrência esse tema? Quem seriam os agentes? As escolas, com os seus educadores, os órgãos de educação e saúde, por exemplo, secretarias de educação, secretarias de saúde, Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Esses são agentes, escolas, órgãos de educação e saúde. Entendido? As mídias também, que cumpririam um importante papel se abordassem com mais frequência. Então, esses elementos que estão entre as barras são os meus agentes, são os agentes que poderiam empreender a discussão. Observe que eu digo, aponte também os demais elementos exigidos na proposta interventiva. Então, eu já disse qual a proposta, o que eu pretendo que aconteça, a ação, e eu já disse quem vai pôr essa ação em prática, quem vai fazer a discussão, quem vai discutir. Agora eu vou dizer por meio de que vão discutir. Por meio de quê? Evidentemente, eu não estou fazendo uma frase aqui completinha, eu estou trazendo elementos separadamente, tá, pessoal? Por meio de palestras, e de campanhas. Por exemplo, quando eu trago a expressão por exemplo, gente, é interessante porque eu não fecho as possibilidades. Eu não sou obrigada a discutir isso só em palestras e em campanhas. Eu posso discutir na minha sala de aula, durante uma aula expositiva, né? Eu posso discutir isso durante uma peça. Então, isso aqui são exemplos de meios pelos quais essa discussão vai acontecer. A discussão vai acontecer por meio de quê? Por meio de palestras e de campanhas, por exemplo. Então, eu já tenho a ação, 40 pontos, eu já tenho os agentes, mais 40, e eu já tenho o meio de aplicação da ação, de execução da ação. O que falta, turma? Falta efeito e detalhamento. O que é o detalhamento? O detalhamento é algum comentário extra sobre um desses elementos.
Por exemplo, se eu dissesse, é necessária a discussão recorrente da importância da mulher nas diversas áreas do conhecimento, inclusive nos setores de saúde, vírgula, em que tem demonstrado grande participação ou grande contribuição. Essa oração, em que tem demonstrado grande participação ou em que tem demonstrado grande contribuição, é uma oração adjetiva que diz respeito a algo que estava na ação. Isso é um detalhamento. Eu poderia também fazer um detalhamento sobre os agentes. Por exemplo, essa discussão deve ser empreendida por escolas, órgãos de educação e saúde, vírgula, bem como por mídias, vírgula, as quais têm um alcance significativo nas sociedades. Então, esse comentário sobre as mídias também seria um detalhamento. Eu poderia fazer um detalhamento sobre o meio. Ela pode se dar por meio de palestras e de campanhas, por exemplo, as quais deverão abranger todo o país. Mais uma informação extra sobre as campanhas. Então, sobre qualquer uma dessas três partes, eu conseguiria fazer um detalhamento. E aí eu preciso dizer o efeito. Eu posso dizer assim, isso é fundamental para que haja a justa compreensão de que a mulher é tão contributiva para a saúde do país quanto o homem, e para que, assim, mais uma injustiça de gênero seja vencida. Então, isso é o efeito dessa discussão. Entendido? Então, gente, é essa noção que a gente tem que dar aqui sobre a proposta interventiva. Evidentemente, em outros vídeos, nós vamos tratar especificamente delas, das propostas interventivas, e treinar bastante exercícios. Vamos para a próxima tela, próxima questão e última. Questão 4. O que poderia ser realçado na introdução para que contivesse indícios do que o texto abordaria? O que eu poderia dizer na introdução? Vamos lá. O meu tema é reconhecimento da contribuição feminina na saúde do Brasil. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a mulher ocupa espaço nos setores de saúde brasileiros há séculos, sendo essencial ao seu funcionamento. Ponto. Essa é a minha ideia. Eu acho que o Brasil precisa da mulher nos setores de saúde. Agora vamos a uma ressalva. Mesmo assim, o reconhecimento de sua importância ainda não se dá com justiça. É preciso, observem um princípio de introdução. É preciso que se reverta esse quadro e agora, gente, eu vou ditar o restinho para vocês, porque eu fiquei já sem espaço. E eu vou dizer, é preciso que se reverta esse quadro
e que se garanta a todas elas o valor que se garantiu a profissionais como Ana Nery, como, eu não lembro o nome da segunda moça, Adriana, e vocês colocam o sobrenome também, como Adriana, e como a tantas outras que no mundo vêm contribuindo para salvar vidas. Então, nesse caso, você traz um pouquinho dos textos motivacionais e você já traz uma informação que mostra a sua opinião sobre isso. E você já dá a ideia ainda de que é preciso fazer algo. O reconhecimento de sua importância ainda não se dá com justiça, é preciso que se reverta esse quadro. Então, você vai ensinar, mostrar como se pode reverter tal quadro na sua proposta interventiva. Ficamos por aqui, então, já com algumas noções da construção do projeto de texto. Turma, até breve, quando teremos aulas de competência 1 de gramática. Até já, gente.